Porque o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento no plenário físico da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos a servidores públicos dos três poderes. A Janaína Camelo está aqui conosco e vai trazer mais detalhes para a gente. Janaína, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1. Pois é, Cássio, no dia 25, então, todos os ministros ali do STF vão estar presentes no plenário, vai ser uma sessão física, né, ali no plenário físico, que eles vão julgar essa liminar do ministro Flávio Dino. Então, ali eles vão decidir se realmente fica valendo isso que o ministro decidiu ou não. Em outras ocasiões, o ministro Flávio Dino já tinha proibido penduricalhos, viu? Porque ele já foi relator de outros processos. Então, nesse não foi diferente, foi uma ação que chegou no Supremo de Procuradores de São Paulo pedindo reconhecimento de honorários e ele negou e aí deu essa liminar, né? O ministro, ele criticou não haver uma regulamentação do pagamento de verbas indenizatórias que acabam extrapolando o teto do salarial, o teto do funcionalismo, que é de pouco mais de R$46 mil, e aí gerando super salários. A verba indenizatória, só para explicar, é o pagamento ao trabalhador ali como um ressarcimento a uma certa despesa ou prejuízo, né? Mas o ministro diz que certas verbas indenizatórias acabam sendo mascaradas, né? Nas palavras do ministro, verbas indenizatórias, ele disse que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. E aí, nessa decisão, ele cita alguns, por exemplo, casos. Ele diz, por exemplo, auxílio locomoção, pago até mesmo a quem não comprova deslocamento para o trabalho, fala da licença-prêmio convertida em dinheiro, penduricalhos que recebem denominações incompatíveis com o decoro das funções públicas, escreve o ministro, como auxílio Peru e auxílio Panetone. E aí ele fala em o fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias. E aí, no fim das contas, então, a decisão do ministro foi dar 60 dias para o Executivo, Judiciário, Legislativo, suspender as verbas que não têm nenhuma base legal e rever o que já foi pago, né? E também determinou o Congresso Nacional que cria uma lei regulamentando quais são as verbas indenizatórias que realmente podem ficar acima do teto do funcionalismo. Então, no dia 25, a Suprema Corte, ali todo colegiado, vai decidir sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. Casos. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Gente, vamos repercutir. Agora já temos, inclusive, né, a data do julgamento, 25 de fevereiro. Decisão, então, que os outros ministros da Suprema Corte devem referendar ou não a decisão, essa determinação de Flávio Dino, para que seja feita uma revisão e a suspensão de todos os penduricalhos, ou seja, auxílio transporte, auxílio combustível, como a Jana disse, auxílio Panetone, auxílio Peru, auxílio para tudo, vale para tudo, roupa, sapato, viagem, enfim, tudo isso são os benefícios que os poderes têm em relação aos cargos que ocupam. Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir porque o ministro Flávio Dino, querendo ou não, ele comprou uma briga grande e com um cachorro grande, porque a gente sabe que o Poder Judiciário também é histórico, essa questão dos penduricalhos, dos benefícios, das gratificações. Mas eu estou muito curioso para esse julgamento, para saber o posicionamento dos outros ministros. Se realmente, perante a opinião pública, perante agora a sociedade, com repercussão negativa em relação ao que foi aprovado no Congresso, como é que eles vão se posicionar, hein? Bom, sem dúvida nenhuma, o ministro Flávio Dino, aí ele cruzou o Rubicão nessa cruzada moral que ele está realmente... Rubicão? Essa é antiga aí, meu Deus. Pois é. Zé de Alencar. Pois é, porque ele realmente é um personagem que recorre a muitas dessas figuras aí também. Esses clássicos todos, né? O ministro, aliás, é um erudito. E ele lidera, assim, uma cruzada moral que certamente constrange boa parte, não só dos seus pares de Suprema Corte, como de vastos setores do nababesco judiciário brasileiro. Porque agora, com essa decisão, o ministro Flávio Dino, ele obriga que todos tomem posicionamentos. Não dá mais para cruzar os braços, fingir que está todo mundo indignado com isso e não acontecer nada. Então agora, pela primeira vez, a gente tem alguém que resolve
confrontar isso aí de verdade. Porque, veja, desde que eu me conheço por gente, eu ouço políticos dizendo que combatem mordomias, isso, tudo. O Zé ontem lembrou com muita propriedade a história do caçador de Marajás, lá, Fernando Collor de Mello, né? Que aparecia na televisão combatendo aí os exageros, as mordomias, né? Proporcionadas pelo seu antecessor, o governador Divaldo Suragi, e aí virou uma espécie de herói nacional dos tontos, né? Quer dizer, criaram aquele personagem e que no final das contas descobriu-se que era um herói de fancaria. No caso do ministro Flávio Dino, não. Então, como é que não só os magistrados, mas também os políticos vão reagir agora? Porque ele está mexendo com todo mundo e faz muito bem. Olha, se o ministro Flávio Dino tiver êxito nessa cruzada, o saldo dessa batalha vai ser uma economia para os cofres públicos, talvez até maior do que qualquer reforma administrativa que esteja vagando de gabinete em gabinete. Bom, gente, vamos ainda falando sobre a suspensão dos penduricalhos. A gente vai trazer agora mais um ingrediente para esse assunto, porque o ministro Fernando Haddad defendeu a decisão do ministro do STF, Flávio Dino. O Matheus Dias está ao vivo com a gente, vai trazer mais detalhes. Matheus, o ministro da Fazenda disse que a decisão final agora é do Congresso, está tudo na mão aí dos parlamentares. Boa tarde. É isso, Cássio. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Na mesma linha que o Piperno disse, quando o Flávio Dino tenta ser uma andorinha fazendo o próprio verão, Fernando Haddad o defendeu. Disse que ele tem razão em deixar essa decisão ao Congresso. No caso, hoje, depois de evento nacional do PT em Salvador, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deu entrevista a jornalistas que estavam ali presentes e disse a seguinte frase: "Eu penso que a solução final para isso virá do Congresso." Então, Flávio Dino, nesse sentido, tem razão. Quer dizer que quem tem que regulamentar essa matéria é o Congresso. No caso, o Flávio Dino, como vocês já vêm comentando, ele tem mexido nesse vespeiro para tentar regulamentar leis que agora, até o momento, não tem essa regulamentação. Quando o Legislativo o Congresso aprova uma lei para aumentar os penduricários do Legislativo, recentemente também aqui em São Paulo, a gente fala do Judiciário aqui, o novo presidente do TJSP também disse que essa prática dos penduricários vai continuar acontecendo no magistrado paulista aqui. Flávio Dino tenta regulamentar para que os penduricalhos indevidos não sejam pagos, já que só nessa lei aprovada no Congresso, parlamentares podem receber até R$80 mil. Isso muito acima do teto, que hoje está em torno ali de R$46 mil. Haddad disse, então, já como você disse, dando mais esse molho para esse assunto que tanto tem repercutido no país, Haddad disse que o ministro Flávio Dino tem razão. Agora, essa decisão de Flávio Dino, como vocês já bem disseram, vai passar pelo plenário do STF e depois pode ser que o Congresso decida a favor ou contra, mas Fernando Haddad disse que espera que a favor, já que ele, desde que assumiu o Ministério da Fazenda, disse que nos últimos 3 anos tem cobrado uma lei para regulamentar esses penduricários, regulamentar esses acréscimos e essas indenizações, viu, Cássio? Perfeito.